Nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 23, do vestibular de inverno da UEPG de 2017. Vamos lá? Assinale o que for correto. Então, nós temos no item de número 1 aqui. Com os algarismos 2, 3, 4, 6, 7 e 9, sem repetição, podemos formar 56 números ímpares de 3 algarismos distintos e maiores que 247. Então, aqui a gente vai pegar por partes, tá? Primeira coisa, eu tenho os algarismos 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Só estou repetindo para ficar melhor aqui de eu indicar eles para vocês. E nós queremos formar números ímpares, né? Com 3 algarismos. Então, com 3 algarismos. Para ser ímpares, dentro do que nós temos aqui, tem que terminar em 3, em 7 ou em 9. Então, ou tem que terminar em 3, ou tem que terminar em 7, ou tem que terminar em 9. Certo? Se terminar em 3, gente, como são 3 algarismos distintos, eu tenho um número aqui e vão me sobrar 2 posições. Então, eu posso arranjar isso daqui fazendo o seguinte. Né? Nós temos aqui um arranjo de 5 elementos que eu vou escolher 2. Aqui, mesma coisa, eu tenho um arranjo de 5 elementos para escolher 2 se terminar em 7. E aqui também eu tenho um arranjo de 5 elementos para escolher 2 se terminar em 9. Ou seja, gente, nós temos quantos arranjos aqui para calcular? Nós temos 3 arranjos de 5 elementos tomados em 2. Então, aqui nós vamos encontrar o número de possibilidades de todos os números formados com 3 algarismos distintos que são ímpares. Beleza? Então, aqui nós temos 3 que multiplica arranjo de 5 tomados em 2, então vai ser 5 fatorial, dividido por 5 menos 2 fatorial. Então, 5 menos 2, 3 fatorial. Isso aqui vai ficar como sendo 3 vezes. Esse 5 fatorial eu vou abrir até o 3 fatorial, então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso aqui dividido por 3 fatorial, corta, e vai sobrar aqui para nós o seguinte. 3 vezes 5 eu tenho 15, 15 vezes 4 nós temos 60. Então, são 60 números, né, gente, que são ímpares, tá? Isso daqui está na condição de ser ímpar. E com 3 algarismos, tá? Dentro desses números que ele está dando aí para nós. Essas são as duas imposições feitas. Só que eu quero também, gente, que eles sejam maiores do que 247. Então, é só a gente pensar assim, o que é o contrário de maior que 247? É menor ou igual, né, a 247. Então, eu tenho que descontar desses 60 números aí os números que são menores, né, do que... Então, aqui vão ser os que são menores que 247, certo? E aí nós vamos pensar, primeira coisa, obviamente vai ter que começar em 2, né? Porque se começar aqui, por exemplo, em 3, já nem tem como. Então, se começar em 2 e pensar que tem que ser ímpar e terminar em 3, quantas possibilidades eu posso colocar aqui entre o 2 e o 3? O 2 e o 3 não pode, o 4 eu posso, né? Então, 243 já entraria como uma possibilidade, certo? Ainda pensando em 3, tem mais algum que termine em 3? Não. Agora eu vou pensar os que terminam em... Qual que é o próximo ímpar? 7, né? Então, também tem que ser o primeiro 2. Quando for o último 7, aqui pode ser 3? Pode ser 237. Pode ser quando o primeiro for 2 e o último for 7. Pode ser o 3, não, o 2 e o 3. O 2 não pode, né? Porque já está aqui, não pode repetir. O 3 já contei com uma possibilidade. E o 4 pode? Pode. Porque tem que ser o quê? Menores ou igual, né? Eu coloquei esse aqui menores, mas é menor ou igual. Então, 247 pode aqui também. Ou pode ser que isso daqui termine em 9, né? Se terminar em 9, qual que é a possibilidade que fique aqui que seja menor que 247? O 2 não pode ser, o 3 pode, e depois vai para o 4, né? Mas 249 já seria maior. Então, vejam que eu tenho aqui 4 possibilidades, né? De números que são menores ou igual que 247. Todos esses outros dentro desse grupo de 60 são maiores que 247. Então, aqui eu estou tirando esses 4. Ou seja, restam 56 números que são de 3 algarismos, que são ímpares e que são maiores que 247. Então, esse item aqui ele é de fato verdadeiro, tá, gente? Bem tranquilo. Certo? Entendido? Vamos para o próximo item, então. Eu vou até acho que para a próxima página para ficar
mais espaçoso e não ficar com excesso de informação. Só marcar aqui que o item 1, né, ele é verdadeiro, então nós vamos somar aqui 1 depois, tá? Vamos para o próximo. Se todas as permutações com as letras da palavra pomar forem ordenadas alfabeticamente, exatamente como em um dicionário, a penúltima letra da 56ª palavra da lista é R. Vamos ver se isso é verdade ou não. Então, pensa lá. Se eu permutar as letras da palavra pomar. Pomar tem 5 letras diferentes, né? Então, para eu permutar, basta eu fazer uma permutação simples. Uma permutação de 5 elementos, porque são 5 letras. Então, 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que familiarmente é 120. Então, nós temos 120 palavras que nós podemos formar, né? Como se fossem literalmente anagramas, né? Dispor essas 5 letras. E nós queremos dispor elas em ordem alfabética. E eu quero saber em relação à 56ª palavra qual que vai ser. É fácil de determinar isso? É mais fácil do que vocês pensam, tá? Por quê, gente? Olha aqui. Se nós colocarmos essas letras em ordem alfabética, primeira letra nós teríamos o A, então vou deixar aqui, ó, ordem. Só as letras primeiro, tá? Nós teríamos primeiro o A, depois o M, O, P, Q, R, né? Depois o O, depois o P e depois o R. Isso aqui está em ordem alfabética. Então vamos supor que a primeira letra, vamos pensar aqui um caso A, que a primeira letra seja A. Então vão ter 4 possibilidades aqui para eu dispor todas as outras letras, tá? E todas as, não pensando em que ordem cada uma dessas palavras que começa com A vai ficar. Mas nós teremos aqui nesse espacinho um total do quê? De 4 espaços para distribuir 4 letras, então eu tenho uma permutação de 4 elementos. Então 4 fatorial. 4 fatorial dá o quê? Dá 24, certo? Então, todas as palavras que começam com A são 24 palavras. Essa daqui, gente, vai até a 24ª palavra, então não me interessa. Depois, eu vou pensar aqui num segundo caso, que eu vou chamar de B, eu vou pensar nas palavras que vão vir depois, as que começam com A. O que vai ser depois? Vai ser as que começam com M. Então, de novo, eu vou ter aqui 4 letras para dispor e eu quero pensar em todas as possibilidades de permutar essas 4 letras. Então, eu tenho uma permutação aqui de 4. Então, eu tenho 4 fatorial novamente. E tenho 24, que vai de novo até o que aqui, gente? Pegando esses 2 blocos aqui, nós já temos até a 48ª letra, né? E veja que eu quero a 56ª. Quando a gente pensar no item C, se nós pensarmos somente dessa forma, a próxima letra vai ser as palavras que começam com O, né? Se nós pegarmos aqui e fizermos simplesmente 4 fatorial, isso daqui já vai para mais 24, vai até a 72ª letra, né? A palavra, né? Palavra de posição 72, certo? Então vai passar, eu quero a 56ª. Então o que nós vamos pensar? Depois do O que é? O que vem? Qual que é a letra que vem em seguida? Né? Não é o P, em termos de ordem alfabética. Vem o A, certo? E aí, se eu fosse permutar o que sobra aqui, quantas palavrinhas viriam a mais? Seria uma para permutar 3 letras, né? Então, eu teria 3 fatorial. 3 fatorial dá 6. Então, se eu pegar aqui, 48 mais 6, aqui vai já até a 54ª palavra. Certo? Quando nós formos, gente, para o item D aqui, o que vai acontecer? Vejam que interessante. Aqui vai ser O. Aqui já não vou mais pensar em sendo o A, gente. Eu vou pensar o que viria, né, em ordem alfabética depois do A e depois do O. Né? Depois do O e que seja imediatamente após o A, dentro dessa sequência. Porque todas as possibilidades de permutar o M, o P e o R aqui já foram. Então foi até a 54ª. Agora eu tenho que pensar, agora não é mais O na minha sequência de ordem alfabética, agora aqui vai ser M. E aí vai sobrar aqui lugarzinhos para eu permutar, né? E aí se eu fosse permutar, isso aqui daria mais 3 permutações e ia para 60, né? Então vamos diminuir as nossas permutações aqui. O que vem depois do M? Agora eu vou trocar, aqui seria o A, agora passou a ser M, então o A vai passar para cá, né? Essa seria a minha próxima palavra, a minha 55ª palavra vai começar assim, certo? E aí sobram 2 opções. Essa daqui vai ser a 55ª. Por quê? Sobrou o P e o R. Então, o que eu tenho? Eu tenho primeiro P e depois R. E na outra opção aqui, que também vai ser O, M, A. Só que eu vou trocar aqui, vai ficar R
P. E elas estão em ordem alfabética. 56ª palavra. Então, observem que essa daqui é a 56ª palavra, certo? E, de fato, a quarta letra, que é a penúltima letra, né, dessa palavra, é a letra R. Então, esse item, ele é verdadeiro. Um exercício bem legal, né? Que pode causar um pouquinho aí de espantamento, mas é um exercício fácil de resolver, gente. Só que vai te exigir uma interpretação muito boa para você chegar na solução, tá? Vamos para o próximo item, então. O próximo item está relacionado aí com um termo em específico do binômio de Newton, tá? Só deixa eu ver uma coisa aqui, se eu já fiz... é 1, 2, 4, 16, tá certo. Tá, vamos lá então resolver esse item aí, que é o item de número 4, que diz o seguinte para nós então. Nós temos aqui falando sobre o penúltimo termo do desenvolvimento do binômio de Newton que está aqui. Então vejam que ele é um binômio do tipo de uma diferença e o expoente é 9, tá, galera? Então, olhem o que está dizendo aqui para nós. Quando a gente fizer essa expansão, quando a gente vai fazer a expansão aí de um binômio, né, vou colocar aqui item 4, de um binômio, por exemplo, do tipo A mais B, né, elevado a N, como que nós fazemos para achar um termo desse binômio? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós teremos o termo da posição P mais 1, é dado pela combinação de NP, que multiplica A elevado a N menos P, e que multiplica B elevado a P. Tá? Deixa eu ver se eu não troquei nada na fórmula, porque eu não sou muito bom em decorar todas as fórmulas, tá? Essa fórmula para mim não é muito recorrente. Mas é isso mesmo, certinho. Mandei bem. Então, a gente tem o que aqui? O nosso binômio em si é dado por isso daqui, ó. Raiz cúbica de x sobre 9 menos raiz quadrada. E aqui eu já vou até mudar. Raiz quadrada embaixo é raiz quadrada da raiz quadrada de x. Então, é a mesma coisa que raiz quarta de x, tá? Quando eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, é só multiplicar os índices. Como eram duas raízes quadradas, 2 vezes 2, 4. E tudo isso daqui é elevado a 9. Gente, se está elevado a 9, isso daqui vai ter, então, para nós, 10 termos, tá? Isso aqui tem 10 termos, certo? Por que isso daqui tem 10 termos, pessoal? Porque sempre um binômio do grau n tem n mais 1 termos, tá? Então, tem 10 termos. Eu não quero saber o penúltimo termo? Eu quero saber o penúltimo, então eu quero saber qual é o nono termo. Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber o termo da posição P mais 1, que é o termo 9, que é o nono termo. Ou seja, para esse P mais 1 ser igual a 9 aqui, P mais 1 igual a 9, nós temos que ter o nosso P aqui valendo 8. Beleza, galera? Entendido? Então, nós vamos brincar com isto agora. E vamos lá. Vamos substituir. Nós temos o nosso T, P mais 1. O P é o 8, mais 1, que vai ser o nosso termo 9, é igual à combinação de NP. Quem que é o N para nós aqui? O N é 9, né? Nós temos aqui o grau 9. E o P aqui para nós é 8. Então, o número binomial aí de 9 tomados a 8. Depois, eu tenho que fazer o valor do A. Quem que é o valor do A? O valor do A é a raiz cúbica de x sobre quanto? Sobre 9. E tudo isso elevado a n menos p. Quem é o n? O n é 9, o p é 8. 9 menos 8. Entendido até aqui? Beleza. Continuando então, agora eu vou pegar o termo b. Quem que é o termo b? É a raiz quadrada de 2, certo? Elevado aqui, né? Como é negativo e o expoente aqui vai ficar positivo, eu já vou deixar assim mesmo como positivo. Raiz quadrada de 2 e aqui embaixo é raiz quarta de x. E tudo isso elevado a p. Quem é o p? O p é 8. E agora a gente vai resolver aqui, a gente vai, né, trabalhar com esse termo que é o termo 8 mais 1, que é o termo 9. O que é a combinação de 9 tomados a 8? É 9 fatorial
dividido por 9 menos 8 fatorial, que dá 1 fatorial. E até vou deixar escrito para vocês entenderem de onde sair. A gente saiu bem certinho ali, tá? Não tem problema. Vai ficar, então, 8 fatorial que multiplica 9 menos 8 fatorial. Acho que é melhor ficar assim. Aqui, pessoal, como eu vou fazer 9 menos 8, 9 menos 8 aqui dá 1. Então, vai ficar a própria potência que está aqui. Né? Vai ficar raiz cúbica. Opa, coloquei no radicando. Fica raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x sobre o 9, tá bom? E aqui, gente, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2, e eu vou separar, elevado a 8. E aqui embaixo também vou separar, raiz quarta de x, tudo isso elevado a 8 também. Eu já vamos voltar nesse item para vocês entenderem aqui como tá bem tranquilo. O termo 9, então, vou abrir esse fatorial até o 8 fatorial. 9 vezes 8 fatorial, né? E aqui vai ficar o quê? 8 fatorial, a gente vai poder simplificar depois. E 9 menos 8 fatorial vai ficar 1 fatorial, que é o próprio 1. Eu vou deixar ali como 1 fatorial mesmo. Vezes a raiz cúbica de x sobre 9, que multiplica. Agora aqui eu quero fazer um parênteses para falar uma coisinha para vocês. Essa raiz quadrada de 2, né? Que ficou elevado a 8, gente, isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada, aqui é quadrado, né? De 2 elevado a 8 aqui, tá? E aí eu posso dividir os meus índices, o meu índice e o meu expoente do meu radicando aqui por um mesmo valor, ó. 2 por 2 fica 1, então vai sair da raiz, e 8 por 2 fica 4, tá? Até porque, gente, isso daqui é 2 elevado a quanto? Elevado a 8 sobre 2. Né? Então, aqui não é 4. 4 era o expoente. 2 elevado a 4, né? Isso. Então, é 2 elevado a 4. Então, lá, o que é esse 2 elevado a 4? Aqui é igual a 16, né? Então, aqui a gente já vai colocar 16 daqui a pouquinho. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para a raiz quarta de x elevado a 8. Isso aqui é a mesma coisa do que a raiz quarta do x aqui elevado a 8, que é a mesma coisa que o quê? X vai ficar 8 sobre 2. 8 sobre 2 dá x elevado a 4. Tá bom? Então, nós vamos substituir essas coisinhas ali. Aqui, verde. Então, no lugar de a gente colocar esse valor aqui, nós vamos colocar lá 2 elevado a quarta, que dá 16. Sobre o x elevado a 4, né? Que aqui o dividir era x a quarta, né? Ficou 8 sobre 2. Ó, de novo, aqui é 4, cara. Ficou 8 sobre 4, né? Porque era raiz quarta. E aí aqui vai ficar 8 dividido por 4, 2. Troquei lá. Então vai ficar x elevado ao quadrado aqui. Muito bem. Agora, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos só simplificar aqui o que é possível, tá? Então, eu vou trocar aqui a cor da caneta. Vejam que esse 8 fatorial com esse 8 fatorial cancela. Esse 1 dividir por 1 não vai fazer diferença. Esse 9 com esse 9 cancela também. Vai sobrar que o termo 9 aqui para nós é igual ao 16, que ficou aqui de coeficiente, que é exatamente o que está ali em cima, vezes a raiz cúbica de x sobre x ao quadrado. Tá bom? Eu vou pegar e vou escrever assim, ó, 16 que multiplica. O x é a mesma coisa que x elevado a 1/3, esse raiz cúbica de x, né? E esse x ao quadrado eu vou passar para cima multiplicando. Quando eu fizer isso, vai ficar x elevado a menos 2, né? E aí, o que nós temos aqui? Eu tenho 16, multiplicação de potências de mesma base, vezes x. Então, eu tenho que fazer, como eu estou multiplicando, eu tenho 1/3, vou somar com o menos 2. Mais menos vai ficar menos 2. E aí, ó, 3 vezes 2, eu tenho aqui 6, negativo, menos 1 fica menos 5/3. Certo? Então, o expoente aqui do x é menos 5/3, que é exatamente o que está para nós no nosso enunciado. Então, esse item 4 aqui, ele é verdadeiro. Eu sei que eu demorei um pouquinho aqui, mas, gente,
Essa parte aí desse binômio de Newton tem que ter muita atenção. Vejam que eu acabei trocando ali, né, o expoente, o que daí é totalmente errado a minha resolução. Mas tem que ficar sempre bem atento aí. E eu fui detalhando ao máximo possível para vocês acompanharem todas as transformações. É óbvio que na hora da prova isso vocês conseguem fazer muito mais rápido às vezes. Isso demora aqui porque eu estou explicando literalmente o passo a passo, né? Então esse item aqui, 4, ele esqueci de anotar o 2, que o 2 era verdadeiro também, né? Aqui. Esse item 2 aqui, ele é verdadeiro. E esse item 4 aqui, ele também é verdadeiro. Então, nós já vamos somar 1, vamos somar o 2 e já vamos somar o 4 também. Tá bom? Vamos lá para os dois últimos itens, então, dessa nossa questão. Bem interessante aí. Número 8. Se num quintal tem 6 coelhos machos e algumas fêmeas, existem 420 maneiras para selecionar 3 machos e 2 fêmeas desse grupo. Então, nesse quintal tem mais coelhos machos do que fêmeas. Vamos lá, então. Eu tenho 6 coelhos machos e eu vou fazer combinações de 3 em 3 machos. Então, vai ser uma combinação do quê? Entre 6 elementos e eu vou tomar de 3 em 3. Para eu saber o total de combinações, tendo em vista que eu vou escolher também um número de fêmeas, e eu não sei quantas fêmeas tem aqui, eu vou chamar de N esse número de fêmeas, N, e eu vou combinar as fêmeas aqui de 2 em 2, né? Então, combinação de N tomadas de 2. E essas combinações aí é dado por 420. Lembrando que quando eu tenho duas combinações e eu posso agrupá-las, eu multiplico essas duas combinações. Então, combinação de 6 tomadas em 3 vai ficar 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes o P, que é 3, então 3 fatorial, vezes a combinação de N fatorial, vai dar uma equação aí, né, bem tranquilo também, e vai ficar 2 fatorial e N menos 2 fatorial, igual a 420. Abrindo aqui para nós fazermos algumas simplificações, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tudo isso sobre 3 fatorial, e esse 3 fatorial aqui é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Que daí já posso simplificar depois. Esse n fatorial eu vou abrir até chegar em n menos 2, então vai ficar n que multiplica n menos 1 e que multiplica n menos 2 fatorial, porque daí eu posso simplificar com n menos 2 lá de baixo. Tudo isso dividido por 2, que multiplica n menos 2 fatorial. Lembrando que 2 fatorial é 2, por isso que ficou ali só o 2. Tudo isso igual a 420. Simplificando aí, fazendo cálculos básicos de simplificação, 6 com 6 cancela, 3 fatorial com 3 fatorial cancela. Olha aqui, ó, vou fazer uma simplificação bem boa aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, vou ficar com 10 aqui em cima. 10 em cima e 420, então 10 aqui, 420 é 42 vezes 10. Posso simplificar esse zero. Beleza? Então, eu tinha 5 vezes 4 que deu 20, dividi por 2 que deu 10. Como ficou 10 aqui, é como se eu passasse esse 10 dividindo do outro lado, eu simplificava aquele zero. Tá bom? Esse n menos 2 fatorial com esse n menos 2 posso simplificar. E vejam que vai ficar algo bem menor aqui para nós. Vai ficar n, que multiplica n, que dá n ao quadrado, vezes n menos 1, que fica menos n, certo? Igual a 420. Não é 420, né? 42. Eu já simplifiquei o zero, perdão. E aí nós temos uma equação do segundo grau, né? Menos n menos 42 igual a zero. Vamos calcular o delta aqui para a gente ver. A gente obviamente vai pegar com a raiz positiva, porque o nosso n tem que ser positivo. Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 42. Então, o nosso delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos aqui, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 42, 168. Delta, 169. Eu vou pegar só a minha raiz positiva, tá, gente? Então, vai ficar n que igual a minha n', né? Vai ficar menos b, que vai dar menos o menos 1, que vai dar 1, mais a raiz de delta, pegando mais. A raiz de delta, a raiz de 169, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar aqui, ó. 1 mais raiz de 169 é 1 mais 13, dividido por 2. 1 mais 13, 14, dividido por 2, 7. O que é esse 7? É o número de fêmeas. Quantos machos tinham mesmo? Tinham 6, né? E fêmeas tem 7. Ele está falando, gente, que o número de machos é maior que de fêmeas. Falso, porque o número de fêmeas é maior do que o número de machos. Então, esse item 8, nós não iremos somar no nosso exercício, porque ele é um item que é falso. E vamos lá para o 16 para fechar essa questãozinha aí bem bacana, que eu gostei bastante.
Podemos formar menos que 45 números distintos multiplicando-se 3 ou mais dos algarismos 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Então, gente, para eu formar, por exemplo, se eu pegasse o 2, o 4 e o 6, eu ia multiplicar 2 vezes 4 vezes 6 e vai dar um resultado. Vocês concordam comigo que se eu escolhesse o 6, o 4 e o 2 para multiplicar, a multiplicação é comutativa, então nesse caso a ordem não importa. Então ele está falando com 3 ou mais algarismos. Então eu tenho aqui, nesse item 16, o 2, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? Eu tenho aqui 6 algarismos, né? E eu quero formar números por meio do produto. Então a ordem aqui não importa, porque o produto, ou seja, a multiplicação, é comutativo. Então vamos supor que eu tenho que escolher aqui 3 ou mais. Então se eu escolher 3, quantas formas diferentes eu posso fazer? Então eu posso combinar numa combinação de 6 elementos e escolher 3. Então eu tenho uma combinação de 6 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Isso daqui vai dar para nós, então, 6 vezes 5, vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6 e eu vou deixar outro 3 fatorial. Eu posso simplificar aqui e aqui. Então vai dar 20 maneiras de escolher 3 números, tá? Em que a ordem não importa. Como é no valor de 3 ou mais algarismos, eu poderia escolher 4 algarismos também, né, para fazer o produto. Então seria uma combinação de 6 tomados em 4. Então eu teria que escolher aqui, ó, 6 fatorial sobre 6 menos 4 dá 2 fatorial e o P que é 4 fatorial. Então aqui daria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial. Cancela, cancela. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5. Aqui eu tenho 15 formas de escolher isso. Tá? Se eu fosse escolher 5, eu poderia escolher 5, né? Grupos de 5. Só que vão ser menos grupos, né? Dentre esses 6. Eu também teria o quê? 6 fatorial, dividido por 6 menos 5, 1 fatorial, e 5 fatorial. Aqui eu teria, então, 6 vezes 5 fatorial, dividido por 1 fatorial, que é 1, e 5 fatorial. Então, esse 1 cancela, 5 com 5 cancela. Isso aqui vai dar 6. E eu poderia fazer um produto para montar o número escolhendo todos eles, né? E aí a ordem não interessa. Se eu for usar os 6, gente, vai dar uma combinação de 6 tomados em 6, que é exatamente 1, né? Então, o total aqui de possibilidades vai ser o quê? 20 mais 15 mais 6 mais 1. 20 mais 15 eu tenho 35, 35 mais 6, 41, 41 mais 1, 42, que é exatamente menor do que 45. Então, de fato, eu tenho menos que 45 possibilidades. Então, esse item 16, ele é um item verdadeiro, ok? Esse item 16 aqui, nós vamos somar na resposta, então, mais 16. 16 mais 4, 20, mais 2, 22, mais 1, 23, resposta final, 23. Certo? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.